a pouquinho a gente vai começar a nossa live. Mandei para mais 3, 4 amigos seus aí. Valeu, Eduardo. Você que é, meu querido. Mandei para o seu amigo corretor, mandei para o seu amigo que está querendo comprar um imóvel, está querendo financiar. Nossa live vai explicar os segredos do financiamento caixa. Você que está querendo fazer um financiamento, você que não sabe por onde começar. Nada que é a Nayara. Nayara é correspondente Caixa, especialista em financiamento, correspondente diamante. A gente vai estar tirando muitas dúvidas aqui de vocês. Então envia aí para o seu amigo essa live, clica no aviãozinho aí, manda para uns 5 amigos, convida o pessoal aí para participar com a gente. Fala, Nayara, boa noite. Olá, tudo bem, Diego? Tudo jóia, prazer. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deu certinho aí? Agora eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo sim. Prazer, boa noite a todos que estão aí. Boa noite, Diego. Boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito feliz pelo convite que você me fez. É sempre muito bom, né, a gente estar conversando sobre esse assunto. Com certeza. Eu sempre falo hoje, a questão do financiamento, ela é muito importante hoje mesmo para o mercado imobiliário, né? Não sei se você sabe, Diego, mas 70% da demanda das vendas depende de financiamento habitacional, né? Então, a gente está falando de uma fatia muito grande, né? E, às vezes, às vezes uma informação, né? É o que viabiliza o negócio, é o que faz o corretor vender, é o que faz com que aquele cliente possa conquistar aquele imóvel, né? Então, é sempre muito bom estar falando sobre isso. Muito obrigada pelo convite, tá? Obrigado você. Vou apresentar para quem não me conhece. Sou Diego Melo, sou empresário do ramo imobiliário aqui em Anápolis, Goiás. Nossa cidade fica a 40 quilômetros aqui da capital, Goiânia, né? A gente também está pertinho de Brasília. E assim, eu sou apaixonado do ramo imobiliário, eu sou apaixonado nesse mercado. E eu gosto bastante de estar inteirado nesse assunto, né, de financiamento. Como a Nayara acabou de falar, a maioria dos nossos clientes dependem de financiamento. E hoje a Caixa, né, é que tem a maior fatia do mercado, né? Então, assim, sempre a gente está sempre falando de Caixa por causa disso. Não que a gente só financie pela Caixa, a Nayara sim, né, porque ela é correspondente Caixa, mas assim, a gente sempre está inteirada pela Caixa porque ela tem a maior fatia e sempre tem os melhores juros também, né, Caixa? Ô Nayara, vamos puxar As a melhores sardinha, né? taxas, com certeza. Só para me saber, né? Porque tem bastante gente que está vindo aqui, até do meu perfil também, né? Para entender, você trabalha na área de corretagem aí, trabalha com venda de imóveis mesmo? Isso, eu tenho uma imobiliária aqui na cidade de Anápolis, né? Eu tenho uma imobiliária, eu tenho vários corretores aqui com a gente. E assim, igual eu tô te falando, a gente sempre está por dentro do mercado, até para estar passando, né, para os corretores, para a gente estar ensinando e a gente faz a venda direta mesmo. Hoje a gente nem trabalha com aluguel, só com venda mesmo. Ah, que legal. E você tem hoje aí algum correspondente parceiro ou sua imobiliária é correspondente? Sim, vou falar a verdade. Eu tenho assim um apreço muito grande pelo serviço de vocês. Eu já teve a oportunidade várias vezes de eu ser correspondente, mas é muito trabalho. Eu não quis. Eu tenho parceiro, eu tenho vários parceiros aqui, a gente tem vários, mas tem um que a gente mexe mais. E assim, eu prefiro, porque assim, para mim é uma maravilha. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu mando o cliente para lá, eles fazem tudo e vem mastigadinho, eu só vou no dia para assinar. É isso aí, é o que eu sempre Olha, falo. meu gerente está até assistindo e falou, já tentou fazer você correspondente, mas não deu certo, não. Mas eu acho o seguinte, se cada um fizer a sua parte muito bem feita, você como corretor, trabalhar a venda, prospectar, ir atrás do seu cliente, mostrar o imóvel, na sua área você tem um leque muito grande para crescimento. Talvez hoje você não dá conta nem de atender a demanda de clientes que você tem na área de corretagem, né? Com Se você certeza. faz um bom trabalho na sua região, você já ganha o seu mercado. Tem engenheiro que talvez tá aqui vendo essa live aqui agora, que se ele realmente fizer um bom trabalho, fizer os projetos, prospectar cliente, fazer aquele acompanhamento de obra dentro da área dele de engenharia, ele vai ser um engenheiro referência. E o mesmo acontece com a gente que é correspondente. A gente mexe com papel, com documentação, com atendimento, com o uso do fundo de garantia. Se a gente faz um bom trabalho, a gente também ganha bem com isso e vira referência nisso. Então, quando cada um faz o seu bem feito, todo mundo tá ganhando. Com certeza.
Você pode até né? aproveitar, Nayara, para se apresentar e apresentar o que o correspondente faz. Você já começou, às vezes tem muita gente que está aí e não sabe. Aproveita para se Sim. apresentar e fala o que o correspondente bancário faz. Vamos lá, então. Meu nome é Nayara Camel, eu sou correspondente da Caixa há 12 anos, está indo para 13 daqui a pouquinho já, né? Então, assim, eu fui pioneira aqui na minha cidade como correspondente. É uma profissão que eu amo muito. Eu caí de gaiato, não vou mentir, eu caí de gaiato como correspondente. Eu trabalhava dentro de uma imobiliária, que na época foi credenciar para ser correspondente. Eu estava lá na hora certa, no lugar certo, e apaixonei pela profissão de correspondente. Quem me segue aí sabe o carinho que eu tenho pela profissão e a alegria que eu trago todo dia. A gente passa aperto, é muito documento que a gente confere, é muita coisa que acontece, mas é muito gratificante. O correspondente, ele é uma empresa que atende produtos da instituição que é a Caixa Econômica Federal. Então, a gente pode atender diversos produtos, como financiamento habitacional, consórcio, consignado, abertura de conta, cartão de crédito. Então, ou seja, a gente consegue ser uma mini agência da Caixa em vários lugares do Brasil. Tanto que hoje a gente está aí com 9.011 correspondentes por todo o Brasil espalhados. Então, a gente vai ter cidades, principalmente quando a gente fala de interior, que não tem a agência da Caixa, mas que você vai encontrar um correspondente. Que você vai ter o atendimento, que você vai conseguir abrir sua conta, que se você quiser comprar seu imóvel, você consegue. Se você quiser fazer sua construção, porque vai ter um correspondente nessa cidade. E às vezes não tem a agência da Caixa e o correspondente está lá. Então, a gente é um braço da Caixa e hoje, talvez, o braço mais forte na habitação. Hoje, realmente, o correspondente atende aí a maior fatia do habitacional, é feita dentro do correspondente bancário, né? Eu acho que as agências hoje já nem dariam mais conta da demanda de Nem habitação, gosta, na graças a verdade, Deus. né? E aí a gente faz todo esse trabalho. Além disso, aconteceu que no ano de 2019, né, eu abri meu perfil aqui no Instagram e comecei a falar sobre a profissão do correspondente, sobre os produtos, sobre crédito, sobre taxa, sobre usar fundo de garantia. E aí a gente foi criando uma comunidade dos correspondentes, foi chegando vários e vários correspondentes no meu perfil, até que em 2020 eu fiz o primeiro lançamento do meu curso chamado Correspondente de Sucesso. Hoje a gente está aí com uma tribo gigante de correspondentes espalhados, correspondentes diamantes, correspondentes que estão alunos meus, que estão lá, estão crescendo e estão aí atendendo todo esse Brasilzão aí. Muito bom, muito bacana, né? Sempre a gente está ensinando, é muito bom, a gente aprende até mais, né? Quando a gente ensina. Sim, quem ensina aprende duas vezes. E eu digo mais, você falou assim, em cidades que não tem agência, mas é até em cidades que tem agência. Eu acho que o correspondente é muito importante, porque as agências não dariam conta da demanda, né? Hoje a Caixa mexe com o FGTS, a Caixa está mexendo com o seguro DPVAT, então assim, tem muitas coisas que é a Caixa, né? Então assim, é bom também as pessoas saberem que o correspondente bancário não é só para financiamento, né? Não. Se o cliente quiser abrir uma conta poupança corrente, ele pode procurar um correspondente, né? Sim, sim. Quiser fazer um cartão de crédito aí, pode procurar um correspondente, a gente faz. Então, assim, o leque de produtos do correspondente hoje, tanto na linha comercial, né? Tanto na linha de empréstimo, consórcio, como eu disse, consignado, home equity, que é um produto que vai acontecer muito esse ano. Se você quiser, a gente até fala um pouco sobre isso durante a live. Para quem é corretor que está aqui, é um produto que é muito interessante para quem é investidor, principalmente. Às vezes é aquela pessoa que está querendo comprar um imóvel por oportunidade. Às vezes é um imóvel que não está regularizado, ou um imóvel rural, que não tem linha de crédito para comprar ele, ou tem obra. Esse cliente tendo um outro imóvel como garantia, ele pode colocar o outro bem como garantia e pegar o dinheiro, taxa excelente. Então, ou seja, é um produto que, se é corretor, o cliente gostou do imóvel, não tem dinheiro, o imóvel não está regularizado, não deixa de vender, não, tem outra solução, né? Então, assim, é algo que é feito pelo correspondente, então, assim, tem um leque muito bom de produto. Não, bacana. Vamos começar, então. Assim, a gente ouve muitas dúvidas, né? Assim, a gente, todos os dias, muitas dúvidas de cliente, algumas a gente sabe responder, outras a gente vai atrás, né, para responder para o cliente. E assim, eu tenho certeza que você também é sobre a comprovação da renda, né? As dúvidas que mais chega para a gente é sobre comprovação da renda. Sim. O autônomo, o MEI, hoje no Brasil tem muito, mas muito MEI mesmo, né? Direto tem MEI, assim. Eu acho que, assim, vamos dizer que os bancos não olham pro jeito que tinha que olhar para o MEI no Brasil, porque tem muitos profissionais que ganham bem, que são MEI, mas eu acho assim que o banco às vezes não dá aquela atenção, né? Se o cliente não tiver aquela comprovação na pessoa física, o MEI dele não serve de muita coisa, né? Então, assim, o que você me diz? O que a gente passa para o nosso cliente? O cliente autônomo, o cliente MEI, ele pode comprar, ele consegue comprar? Como que ele vai financiar o imóvel? Vamos lá. Hoje a gente tem um leque de 9 opções para comprovação de renda. Eu vou explicar cada uma delas aqui.
Mas sobre essa questão do autônomo e do MEI, eu já vou te falar o que é o posicionamento referente ao aprovar o crédito desse cliente. Desde 2019, a escala de pessoas que têm uma segunda fonte de renda aumentou muito. Antigamente, aquela pessoa trabalhava ali somente sob o regime de CLT, trabalhava ali, carteira assinada, trazia documentação, aprovava o crédito e tal. Hoje em dia, esse profissional que trabalha sob o regime de CLT, muitas das vezes ele tem aquela renda, mas possui uma renda complementar. Então, ou seja, ele trabalha ali durante o dia, mas, sei lá, faz manutenção de computador à noite, é eletricista, Motorista. trabalha com algo na internet, faz um Uber e tal. Então, ou seja, ele entra com aquela questão da renda complementar. Outra coisa que surgiu, que foi principalmente com o ano da pandemia ano passado, foi a questão de novas profissões e principalmente novas profissões na linha online, na linha do digital, como você acabou de dizer. Pessoas que trabalham com aplicativo, como Uber. Pessoas que trabalham em redes sociais, trabalhando com tráfego, com social media, com gestão de redes sociais. Ano passado, eu até contei essa história aqui nos meus stories, eu atendi um cliente que ele era jogador profissional de Free Fire. E eu falei assim... E se brincar, ganha mais que a gente. E não, é tipo isso. Aí eu atendendo o cliente, tendo que pesquisar na internet naquele primeiro momento, que eu nem sabia o que era Free Fire, e eu tendo que pesquisar, meu Deus, o que faz essa profissão? E aí, então, assim, são Como coisas... que você vai preencher lá no cadastro da Caixa? Não tá nem atualizado para isso. Então, são profissões que surgiram ao longo, principalmente ano passado foi muito intenso isso, essas novas profissões que surgiram, né? E aí, com toda essa mudança, infelizmente, o sistema, né, o banco, a atualização não acompanhou isso. Isso quer dizer que essa pessoa não vai conseguir contratar, que ela não vai conseguir aprovar o crédito? Não. Isso quer dizer que talvez ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E eu vou explicar o porquê disso. Quando o cliente trabalha de carteira assinada, ele vai lá apresentar o contra-cheque dele, ou extrato fundo de garantia, ou sua declaração do imposto de renda, avaliou, contratou, aprovado, vamos ser felizes. Quando esse cliente chega na mesa do correspondente para fazer a aprovação do crédito e ele fala assim, olha, eu trabalho como Uber, eu sou autônomo ou eu tenho MEI? A linhagem é a mesma, tá? Ou eu não tenho nem MEI, ou eu tenho MEI, eu sou autônomo ali. A gente trabalha na mesma linha. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente começa a atender um cliente desse é o seguinte: muitos deles talvez nunca teve uma orientação de como formalizar a renda. E cabe a nós, tá? Eu como correspondente, você, Diego, como corretor, o dono da imobiliária, quem for atender esse cliente, começar a orientar ele como que ele faz para conseguir formalizar. Porque muitas das vezes ele passou a vida inteira sem ninguém dizer para ele. Por quê? Porque a pessoa trabalhou a vida inteira ali de eletricista. A vida inteira. Trabalha, ganha o dele, ganha o dia, bonitinho, tá colocando lá na conta, conseguiu fazer as coisas dele até aquele momento. Ele nunca tentou formalizar essa renda dele, primeiro, pela dificuldade que se tem no Brasil para formalizar uma renda. Segundo, pela carga tributária que tem. Então, muita gente foge da carga tributária. Você fala de declaração de imposto, ele já dá um pulo. Já dá um pulo, e isso é geral, não é nem só para o cara que é eletricista que eu tô falando, não. Isso aí é válido para o cara que é médico, para o cara que é advogado, para o cara que é dentista, para o cara que é empresário. A tendência é fugir dessa carga tributária. E se eu estiver falando mentira, alguém vai contra aqui comigo nos stories, aqui no direct, porque realmente essa é a realidade. É uma carga tributária pesada. E para formalizar, às vezes, a renda tem aquela burocracia. E aí, o que acontece? Qual que é o momento que esse cliente vai bater com essa necessidade de formalizar a renda? Quando ele vai comprar um imóvel. Na maioria das vezes é nesse momento, quando ele vai comprar um imóvel, que ele bate nessa necessidade. Peraí, eu quero ter meu imóvel, a minha moradia, onde eu vou ter o lar, mas eu não tenho isso formalizado. Então, assim, o primeiro ponto que eu sempre trabalho, quando a gente que atende vira essa chavinha na cabeça da gente, a gente começa a ajudar o cliente. Algo que eu falo com o cliente quando acontece isso, ele chega na minha mesa e fala assim, Nayara, eu trabalho com Uber, eu ganho 4 mil por mês e eu quero comprar meu imóvel. Eu só tenho 2 soluções de comprovação de renda para esse cliente. Declaração do imposto de renda, que é renda formal, e renda informal, através de toda a movimentação bancária dele. Extrato, cartão de crédito, água, luz, seguro, plano de saúde, o que ele faz da vida, se ele recebe ali pelo extrato da Uber, se for o caso, o extrato da Uber. Então, assim, quanto mais papel ele tiver, maior a chance de eu conseguir aprovar a renda dele.
Porque nesse caso ele passa por duas análises. Uma para apurar a renda e uma segunda do sistema para aprovar o crédito. Uma gerencial, né? E depois a do sistema. Perfeitíssimo. Só que quando ele formaliza essa renda, que é trazer o que ele ganha para dentro do imposto de renda, essa renda dele já entra como formal. E ela tem o mesmo peso do que aquele cliente que entra com um contra-cheque ali. Então, ou seja, a chance de aprovação desse cliente aumenta de uma forma significativa. Fora que a chance de condicionamento dele é muito menor, porque quem aprova com renda informal, que todo dia sabe, a tendência é condicionar. Renda informal geralmente faz atrapalhar. Porque o cliente Certíssimo. chega com aquela movimentação toda, igual você mesmo falou, às vezes uma renda até acima da declaração, ele precisava declarar, ah não, eu tô com medo, não quero declarar. Aí a gente coloca aquela renda informal e dá aquele condicionamento até abaixo de 20% lá, atrapalha toda a negociação. Então, assim, a primeira coisa que eu vou, assim, para quem tá aqui assistindo comigo, para assim, mudar essa chavinha no pensamento, não do cliente, tá? Porque o dele é o primeiro contato que ele tá tendo, é de quem atende. É de virar para ele e falar nesse momento, é a casa do senhor que o senhor quer comprar, não é? É importante para o senhor esse momento, não é? O senhor quer comprar esse imóvel? Então a gente vai formalizar essa renda. Ah, mas eu vou pagar o imposto, alguma coisa, não sei o quê. Vale a pena para o senhor comprar o imóvel? Eu te dou certeza que ele responde que vale. Só que alguém tem que mostrar isso para ele. Ele vai pagar, às vezes, algum imposto, sei lá, que vai declarar a renda de 4 mil e vai ter lá R$800 a pagar de imposto. Beleza. Que pode Mas é parcelar. R$800 que vai viabilizar, às vezes, para ele conseguir aquele crédito que ele consegue. Tá vendo o que é orientar ele? Para mostrar para ele. O senhor vai pagar sim, mas olha o que o senhor tá ganhando na frente. A gente tem que abrir essa mentalidade do cliente nesse momento, sabe? E talvez agora, a gente está entrando em janeiro, a gente sabe que o lote da Receita Federal abre aí 1º de março, se eu não estou enganada. Esse é o momento da gente puxar. Quem são os clientes que eu atendi ano passado que estava nessa situação? Que condicionou, que reprovou, que não conseguiu fazer, que teve que fazer com renda informal. É a hora de buscar essa turma toda, puxar ela e começar já a fazer ligação. Olha, ano passado o senhor tentou olhar um imóvel aqui comigo. A gente não conseguiu provar seu crédito, a renda informal. O que o senhor acha de agora a gente está tentando formalizar essa renda sua? O senhor está regularizando isso e tal. Fora que, às vezes, a pessoa tem muito medo de declarar por uma questão de pagar o imposto. Só que, principalmente para quem tem MEI, existe algo que pode ser feito que é distribuição de lucros dentro da declaração do imposto de renda. O que é a distribuição de lucro? A pessoa que tem um MEI ou quem é um empresário aí que foge da linha, que é uma empresa limitada, um SA, qualquer coisa, mas ela tem o CNPJ. Quando essa pessoa tem esse CNPJ, ela já tem ali o faturamento daquela empresa. Vamos dar exemplo, você, Diego, aí tem sua imobiliária, e aí quando você faz uma venda, você tem que tirar uma nota fiscal e não da empresa. E aquilo ali gera um faturamento para a sua imobiliária no final de cada ano. Não sei se você viu meu stories, mas eu tô com a tosse do cachorro aí hoje, né? Não vi, não. Me fui gripei e tá danado. Então, o que acontece? A empresa tem um faturamento ali anual. Daquele faturamento anual, você, Diego, como sócio dessa empresa, você vai tirar os seus dividendos dali. Que é a sua distribuição de lucros. A sua distribuição de lucros, ela vai para dentro do seu imposto de renda pessoa física, sem você declarar nenhum centavo sobre aquilo. Por quê? Porque a sua empresa já pagou o imposto. Então, quantas e quantas declarações que eu já peguei de empresário, que ele pega ali, a tosse vai ser danada. Ainda bem que eu falei nos stories, vou estar na live, mas vou estar tossindo. Aqui. A gente tá de longe, tá tranquilo. Que bom, né? Que bom. E não é Covid, é gripe mesmo. Então, o que acontece? Aquilo vai para dentro da distribuição de lucros ali da declaração de imposto de renda e não paga nada mais por isso. Então, assim, eu já peguei várias declarações de imposto de renda de empresários que tinha lá isento, ali na faixa de isenção, mas a distribuição de lucro dele era de 200 mil, 300 mil. Ele não pagou nem R$1 e usou o imposto de renda normalmente. Nesse caso que você está falando, serve para MEI também, né? Serve para MEI também, distribuição de lucros. Porque no caso o EIRELI e o limitado, ele pode também usar o Prolabore, né? Ele tem Certíssimo. a forma de comprovar formal do Prolabore, né? Mas para MEI ele pode fazer dessa forma, né? Isso. De empresa, a única que não pode fazer emissão de Prolabore é o MEI. As demais, SA, limitada, EIRELI, todas podem. Só o MEI que não pode emitir o Prolabore. Mas o MEI pode distribuir lucros normalmente.
E a declaração do MEI que serve, você está falando, a pessoa fez pessoa física, informando que vem a renda daquele CNPJ, correto? Porque muitas Certíssimo pessoas, isso. muitos clientes chegam para a gente com a declaração do MEI, do CNPJ desse, e esse não serve, né? Não, isso mesmo, não serve. Ele vai fazer a declaração dele na pessoa física, distribuindo o lucro da pessoa jurídica. Ou seja, ele não vai pagar de novo, porque ele já teve aquela distribuição na PJ. Ele só vai julgar isso ali na pessoa física. E aí ele não vai pagar por isso, vai conseguir usar o imposto de renda sem aquele receio, sem aquele medo de pagar imposto que todo mundo tem. Então, resumindo, a saída para o autônomo é a declaração. Né? Não adianta ele só achar que a movimentação dele vai ajudar, cartão de crédito e tal, a declaração de imposto de renda é a melhor saída, né? É a opção mais viável para quem quer fazer, quer contratar e quer fazer acontecer. Essa é a opção mais viável. Não quer dizer que é a única. A gente tem a opção do informal, que muitas das vezes, principalmente quando é uma contratação mais em conta, o que eu tô falando de contratação mais em conta? Às vezes é um cliente que está comprando ali, no caso verde e amarela, e a comprovação dele ele vai ser na faixa ali de uns 1.800, R$ 2.000. Aí o renda informal até costuma dar certo sim, tá? Quando é uma renda baixa e tal, por causa da trava do condicionamento mesmo do sistema. Pouco financiamento, né? Isso, quando ele está pegando um valor menor de financiamento e tal, aí às vezes informal. Agora, quando a gente está falando, às vezes, chegar aí, Nayara, eu sou engenheiro, ganho 12 mil por mês, quero comprar um imóvel de 300 mil e usar isso como comprovação. Já orienta esse cliente a formalizar. Com certeza, entendeu? Bom demais. Uma outra linha de crédito, Nayara, que a Caixa tem, que ajuda também muitas pessoas, às vezes a pessoa que não tem o dinheiro total da entrada, ou a pessoa que já possui um terreno, né, que quer construir, é aquisição e construção. Né, que hoje, se eu não me engano, acho que só a Caixa que opera essa linha, né? Você chama de coloridos, né? Os outros bancos. Eu não sei se outro banco opera. Eu, pelo menos, nunca fiz para outro banco. Pela Caixa já fiz bastante. E essa aquisição e construção, o que você me diz? É assim, o cliente ele pode fazer, se ele já tiver um terreno, ele pode construir um terreno dele. A Caixa pode comprar o terreno para ele. Na verdade, ele escolhe o terreno, é óbvio, né? Mas a Caixa paga o valor do terreno e o financiamento. O que você pode explicar para os nossos clientes sobre aquisição e construção? Vamos lá, que eu vou explicar que essa modalidade, não sei se você sabe, ela teve um crescimento de 285% na Caixa ano passado. Foi surreal. Ano passado, né? Aqui também. Ano passado estourou a modalidade de aquisição de terreno e construção, mas eu só vou responder a pergunta do Márcio ali, que eu acho uma pergunta muito boa, que social, quando eu falei o negócio do Prolabore, né? Sobre somente o MEI que não pode fazer emissão de Prolabore, ele colocou assim, depende do contrato social, né? Se contempla o Prolabore. É bom confirmar isso. Quando ele disse isso, não é o regime da empresa. O que eu disse é EIRELI, Limitada, SA, todas podem fazer emissão de Prolabore. O que acontece é que talvez tem sócios que não têm direito à emissão de Prolabore. Às vezes é um sócio que ele está ali só como administrador, só sócio cotista. Aí ele não vai ter direito à emissão de Prolabore. Mas não é o regime da empresa que impede. É porque às vezes ele é um sócio que não tem direito a Prolabore, tá? Aí só para deixar claro. Mas o regime único que não pode emitir Prolabore é só o MEI, tá? ME pode, todos os outros podem, tá? Em relação à questão de aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio, né? A gente tem agora um outro banco que atende sim, tem um colorido vermelho aí atendendo. Tá começando bem devagarzinho, com a contratação bem escassa mesmo, assim, com um pouco mais de regras do que a Caixa tem para contratar, mas a gente já tem um concorrentezinho sim nessa modalidade agora já. Bem tímido, mas tem já um concorrente. Então, até setembro do ano passado, era só a Caixa com esse produto, não tinha nenhuma outra instituição bancária que atendia a modalidade de construção. Agora a gente tem aí um vermelhinho aí concorrendo aí. Vamos lá. Primeiro, a modalidade de aquisição de terreno e construção, às vezes eu até puxo muito o saco dela, para falar a verdade. Porque no meu ponto de vista, talvez é uma das melhores modalidades que a Caixa tem. Porque você tem o poder de adquirir o terreno, ou seja, você vai escolher a localização onde é a sua casa. Às vezes é aquele cliente que sonhou morar ali na rua da casa da mãe dele, e aí às vezes é ali que ele vai lá, encontra o terreno naquela rua, consegue adquirir. Ele vai fazer o projeto da casa dele com a escolha dele. Ele que vai escolher se vai ter um jardim na frente, se ele quer fazer uma piscina, se vai ser 2 quartos, ou não. Às vezes adaptar a mesma realidade dele. Quantos e quantos clientes, às vezes, que você já atendeu, foi lá, olhou um imóvel, nossa, amei essa casa de 300 mil. Mas aí, na hora que vai chegar para fazer o financiamento, o máximo que comporta é 180. E aí dá aquela frustrada no cliente, né? Com certeza. A modalidade de aquisição de terreno e construção, diferente do imóvel pronto, né? Porque no imóvel pronto,
esse cliente que gostou da casa de 300 mil, ele não pode chegar lá e falar assim com o dono do imóvel. Falar assim, ó, ô senhor João, o senhor é dono desse imóvel aí? Eu gostei da casa do senhor, né? Mas eu só tenho Faz, portanto. 180. O senhor podia tirar aí pra mim 2 quartos aí, um banheirinho e fazer pra mim de 180? Não tem como, Não né? tem jeito. Não tem como. A construção, não. Como é algo que vai ser construído, ela tem esse poder de adaptar a capacidade financeira do cliente. Porque se o cliente tem uma condição de 180, ele pode adaptar o custo, obra e lote àquela condição financeira dele. É o reduzir e fazer um cômodo a menos, é colocar um padrão de acabamento mais acessível de acordo com a condição financeira dele. Então, ou seja, é uma modalidade que ela viabiliza negócio. Ou seja, você rodou a cidade inteira com o cliente. O cliente não gostou de nada. Mas, meu filho, então, tem um negócio bom pra você. Se você não gostou de nada, vamos fazer. Né? Construir do jeitinho que você quer. Isso, vamos fazer do jeito que você quer, com o seu gosto, com a sua escolha. Naquele bairro que você gostou, lembra que eu fui lá e te mostrei aquela casa? Que você não gostou porque do lado da casa tinha um vizinho que estava tocando uma música alta? Mas você gostou do bairro, não gostou? Então vamos comprar um lote ali, fazer sua obra. Então você viabiliza isso. Outra questão é que na modalidade de aquisição de terreno e construção também contempla o Casa Verde e Amarelo. Então, ou seja, a pessoa pode comprar dentro dessa modalidade, comprar o lote, fazer a obra, receber o subsídio, usar o fundo de garantia também dentro da modalidade de aquisição de terreno e construção. E ela contempla as duas formas. Para aquele cliente que não tem nada, eu não tenho lote, eu não tenho nada, ele vai adquirir o lote, vai pegar o dinheiro para a obra, a Caixa vai liberar um recurso para essas duas coisas e a pessoa vai utilizar para fazer o pagamento de lote e obra. E também para aquele cliente que já tem um terreno ali, aquele terreno está parado ali, tem um tempo, estou juntando dinheiro para fazer a obra ali, nesse dinheiro não sai nunca, né? E esse cliente pode pegar o dinheiro só para construção e fazer construção em terreno próprio. E qual que é a vantagem que aconteceu nesse último ano, Diego? Foi surreal. Por quê? O que acontecia antes nessa modalidade? Eu sempre gostei muito, sabe? Desde 2012 que eu estou ofertando modalidade de aquisição de terreno e construção. Mas um dos grandes gargalos dessa modalidade sempre foi o seguinte, que o cliente tinha que ter o recurso, né? Tem que ter o dinheiro todo, dinheiro todo não, né? O dinheiro daquela medição, porque ele tinha que fazer... Para começar a obra. Isso, ele tem que ter o pontapé, o dinheiro para começar. Explicando para o cliente, lembrando que o primeiro pagamento é para o terreno, né? Então é isso que você está explicando. O primeiro é para o terreno, ele tinha que ter o valor para começar a obra, né? Vai lá fazer os projetos, furar o buraco, fazer a alicerce e começar. Aí ano passado, conta aí o que aconteceu. Isso, aí ano passado a Caixa, com a demanda aumentando dessa modalidade, ela vendo que ela estava assim, na frente, o produto estava saindo muito, ela foi lá e falou assim, não, vamos facilitar essa modalidade. E ela facilitou não só para o cliente estar contratando, ela facilitou até mesmo no processo mesmo. O que acontece? Antes o cliente tinha que... A Caixa ia lá, pagava o lote para o vendedor do lote ir embora da jogada. Mas o cliente tinha que ter o dinheiro para ele começar a obra dele. Você falou, para fazer a fundação ali, a alvenaria, limpar o terreno, aterrar, desaterrar, para vir o engenheiro da Caixa, o cliente pagava a vistoria, para ver, tá executado, tirava a fotinha ali, aí pagava. Aí, beleza, o cliente usava daquele dinheiro para ir para a segunda medição, ou seja, o processo o cliente fazia, a Caixa reembolsava. O cliente fazia, a Caixa reembolsava. Ou seja, ele tinha que ter o dinheiro inicial. Nesse último ano agora, a Caixa, na modalidade do SBPE, para o cliente que não está fazendo uso do fundo de garantia, que são muitas opções, principalmente quando a gente fala em casas de alto padrão, né? O que acontece? O cliente consegue fazer antecipação de até 95% da obra. Só a última medição que não é antecipada. Então, ou seja, o cliente que está executando, o Diego resolveu pegar 400 mil para construir a casa dele aí em Anápolis. Em Anápolis, isso aí. Você pegou lá 400 mil para construir a casa dele lá em Anápolis. A primeira medição dele era 20% a execução lá. O que acontece? Na hora que ele assina o contrato com o banco e devolve a via verbada, cai 80 mil na conta do Diego. Então, ou seja, ele já pega o dinheiro do banco para fazer a execução. E o que é a parte boa? Beleza, executou a primeira medição, ele vai mandar, né, o responsável técnico da obra dele, vai encaminhar a PCI, que é um documento da Caixa, informando que aquela medição está executada. E o que acontece? O engenheiro nem precisa de vistoriar, não. Porque o engenheiro da Caixa agora, antes ia todas as medições. Agora só vai em duas. Quando a obra completa duas 30... dúvidas que eu vou te perguntar. Dúvida minha mesmo. Pode continuar.
quando a obra completa 30% e quando a obra completa 85%. O engenheiro da obra não vai mais. O cliente pode ter feito uma obra com 24 medições. 20, ou seja, 2 anos de medição aí. O engenheiro da Caixa só vai 2 vezes na obra. Então, ou seja, reduziu o custo de medição, facilitou a questão do pagamento do cliente, porque não tem que ficar esperando o engenheiro vir vistoriar sempre, e facilitou essa liberação do recurso para o cliente. Por quê? Agora inverteu. A Caixa paga, o cliente executa. A Caixa paga, o cliente executa. Ou seja, agora sim o cliente está construindo com o recurso da Caixa Econômica. Então, isso viabilizou muito negócios para a pessoa conseguir fazer a construção. Então, essa questão de aquisição e construção para o cliente pegar esse adiantamento, a gente fez bastante ano passado. E a gente não sabia se ia continuar. Então, no normativo, continua. O cliente consegue ainda pegar esse adiantamento. Continua, não mudou, e a tendência, assim, talvez é facilitar ainda mais esse ano, para te falar a verdade. Então, sim, continua. Vai ser por antecipação. Eu vou te dizer, vai chegar um ponto que talvez nem essas 2 medições capaz de ter mais. O intuito da Caixa é viabilizar para facilitar mesmo a contratação. Qual que é a porcentagem? Qual que é a porcentagem da primeira e da segunda? Quantos por cento tem que estar executada a obra para vir a primeira e a segunda? Tá, vamos lá. Para o engenheiro vir ao imóvel vistoriar, o engenheiro Caixa, tá? O pagamento vai acontecer conforme for executando. Mas para o engenheiro Caixa vir até a obra, ele só vem 2. Quando a obra entra no marco de 30% executada, então às vezes o cliente fez lá, primeira medição 9%, segunda medição 8%, terceira medição 12%. Na terceira medição, completou 30%, nessa medição o engenheiro vem. Aí o engenheiro Caixa vai vir, vai tirar foto, vistoriar, igual normalmente. Mandou o laudo lá no sistema, o pagamento é executado de forma antecipada da mesma forma. Aí o cliente seguiu a obra, a medição está recebendo e tal. Quando completar o marco de 85%, o engenheiro Caixa volta para fazer o laudo. E somente essas 2 vezes que o engenheiro da Caixa vem 85%. Aí depois da última, 100%, tirou o habits, fez a verbação, tá tudo certinho, o engenheiro não volta mais na obra. Não volta mais na obra, somente nessas 2. Não tem mais medição final. A medição final, ela vai acompanhar até mesmo pela liberação do habits, né? A Caixa pressupõe que o próprio engenheiro, prefeitura, que foi lá vistoriar, entendeu que aquele imóvel estava em ponto de estar habitado. Então, o habits quase que é a última vistoria, né? E as etapas anteriores para liberar, igual você falou, medição tal. O cliente tem que ir lá no engenheiro dele, ele tem que preencher algo no PCI, tem que fazer alguma coisa, o engenheiro dele tem que fazer algum documento para ele levar para o gerente dele na Caixa? Gente, a PCI tem que abrir para ter o gostinho de ver ela, tá? Primeira coisa, a dica que eu dou do dia, para quem não tem PCI, pode me pedir depois no direct, eu coloco lá no meu Telegram de novo. A PCI, ela é uma gracinha, ela é um documento de uma folha só, uma única folha, que tem lá nome do cliente, endereço do cliente, bonitinho, e tem lá um campo assim das fotos. São 6 campos de fotos, né? Aí tem lá. A maioria dos meus clientes, o que acontece? Eles já estão na obra todo dia. Eles mesmo estão tirando a foto, manda para o responsável técnico assina e entrega na agência, ou entrega no correspondente, conforme é o caso. Por quê? É um documento muito prático, é de fácil entendimento. É uma única folha que pede as fotos da medição. Agora, quem está aqui, que é engenheiro acompanhando comigo, dá para fazer um trabalho muito legal, que é o acompanhamento da obra com o cliente, que é você, engenheiro, ofertar para o seu cliente, não só a venda do projeto, você já está ali com o cliente na mão. O cliente está ali fazendo seu projeto estrutural, elétrico, hidráulico, tudo bonitinho. É um momento seu de oportunidade de virar para ele e falar assim, olha, eu vou acompanhar a sua obra toda, montar todos os seus PCI por mais tanto, e o que você dá toda a comodidade para o cliente. Mas isso vai depender de cada negociação entre o responsável técnico e o cliente. Mas sim, depende da assinatura do responsável técnico, tá? E aí, de posse da PCI, vai entregar ou o correspondente ou a agência e faz a liberação. Não, bacana. Essas mudanças foi muito boa. Ano passado aqui também explodiu bastante a venda de aquisição e construção por causa dessas mudanças. Porque o que pegava justamente era isso, era a pessoa ter esse dinheiro para começar, né? Se ela já não comprou uma casa pronta justamente porque não tinha entrada, aí ela não tem o dinheiro para começar também, na maioria das vezes. Né? Era um grande gargalo. Um ponto também que a gente pode informar para os clientes é o seguinte, é a documentação mais barata, né? Porque o cliente só vai pagar o ITBI e o registro do terreno. Né? Se ele for comprar uma casa pronta, igual você deu o exemplo de 400 mil, o ITBI será de 400 mil e o registro de 400 mil. Nesse caso, no início da obra, ele só vai pagar o ITBI do terreno, né, e o registro do terreno.
Certíssimo. Então, você já ainda tem a vantagem dessa questão da documentação na hora de fazer toda essa verbação. Tem a vantagem que o cliente pode inserir dentro da própria planilha o custo de pagamento do projeto. O primeiro item da planilha lá da obra é projetos e tal. O cliente pode inserir esse custo lá para pedir reembolso. Hoje em dia ficou em aberto uma aba de 10% para a aba outros lá, que o cliente pode colocar o que ele quiser lá. Eu quero colocar piscina, ofurô, hidromassagem, plantar plantas na minha casa. Tá lá, tem 10%. Então, ou seja, numa casa de 400 mil que eu dei o exemplo seu aí, você tem 40 mil para distribuir do jeito que você quiser ali. Ou seja, te dá uma margem muito boa. Tem a questão do BDI, que hoje muitos clientes, né? Antigamente o povo gostava de construir, igual eu te falei, desde 2012 que oferta essa modalidade. Então, a gente vê a mudança do público. Antigamente, o povo que sentava na minha mesa para fazer a construção, ele ia chegar falando assim, mas tem que ter construtora? Eu quero fazer por minha conta. Fulano de tal é meu amigo, ele é meu pedreiro, meu vizinho, meu tio é pedreiro, fulano é eletricista, não sei o quê. Antigamente, a primeira pergunta do povo é, não tem que ter construtora não, né? Era essa. Hoje em dia, o povo sempre pergunta assim, você tem uma construtora para me indicar? O jogo virou, porque as pessoas viram que realmente mexer com construção não é só levantar tijolo, né? Tem toda uma responsabilidade, tem responsabilidade trabalhista, tem a pessoa que está trabalhando lá. Você tem que entender de construção, para te falar a verdade. Eu não faria por nada nessa vida. O que eu falei lá no comecinho da live, é cada um no seu quadrado. Você paga... E lembrando que não existe a figura do construtor para a Caixa, quando a pessoa faz a questão de construção. Não tem aquela responsabilidade técnica do construtor. Né? A pessoa não pode chorar depois de 5 anos de garantia do construtor, porque é ela que construiu. Né? Então é bom lembrar isso daí, né? E aí o que acontece? E quando o cliente faz uma obra, né? E ela é feita ali por uma empresa, pessoa jurídica e tal, né? Que aí a única coisa que fica vinculada é a RT nesse caso. Que aí, nesse caso, a RT tem que vir em nome da construtora. Nesse caso, pode inserir ainda dentro da planilha mais 18% de BDI. Aí olha pra você ver. O cliente pode colocar projeto dentro da planilha. Ele pode pedir 10% na aba outros. Se for uma obra por construtora, ele pode pedir 18% de BDI. Se for uma obra que ele vai fazer por administração própria ali, com trabalhadores autônomos, ele pode pedir 6% de BDI. E diante disso tudo, se ele quiser ainda e tiver capacidade financeira, ele ainda pode financiar 5% do valor financiado para pagar a documentação. Então, assim, dá para pegar dinheiro para tudo. Dá demais. O Fernando perguntou aqui, ó, queria muito saber o que é BDI. Explique aí pro pessoal. Essa questão que você falou, se for uma construtora, esses 18% a mais que pode estar colocando no PCI. BDI significa benefícios e despesas indiretas. Então, o que são as despesas indiretas? É Fernando, né? Fernando, isso. Isso. Então, as despesas indiretas de uma obra são, vou dar um exemplo. Se você hoje vai fazer uma obra e você vai construir por sua conta própria, vai lá, contrata o pedreiro, eletricista, o gesseiro, você que está contratando tudo. Tá indo, faltou um prego na sua casa, lá na obra, você que está correndo no depósito lá buscando seu prego. Quando você contrata uma construtora, você está contratando o gerenciamento dessa construtora. Então, é ela que vai contratar o gesseiro. Se faltou o prego, é essa construtora que vai correr lá atrás para buscar o prego. Então, o que acontece? E essa construtora, ela tem que ganhar por isso, porque ninguém trabalha de graça. Então, ou seja, ela vai te cobrar por essa gestão da sua obra. É uma despesa indireta. O que está lá dentro da planilha é o custo do cimento, da mão de obra e tal. Mas o da construtora, o que ela está te cobrando, entra dentro... Vamos dizer como se fosse a administração, né? Isso, é como se fosse a administração. Ou seja, é uma despesa indireta da obra. É um custo da obra, mas é de forma indireta. Isso que é o BDI, entendeu? São despesas indiretas. Então, se for um RT de pessoa jurídica, pode colocar até 18%. Se não for, se a pessoa estiver construindo, 6%. Você falou 6%. Perfeitíssimo, corretíssimo. Isso mesmo, para despesas indiretas da obra, correto. Não, beleza, muito bacana. Eu acho que a gente tirou bastante dúvida do pessoal aí sobre aquisição. O terreno, muita gente também às vezes chega, tem um terreno lá do pai, da mãe, tal, que já vai ser uma herança. Ele pode fazer aquisição e construção nesse terreno do pai ou da mãe dele ou não? Vamos lá, a gente tem que lembrar o seguinte. É só o terreno? Tá lá, só o terreno cheio de matinho, alguma coisa assim? E esse terreno é de propriedade do pai, da mãe e tal? Esse cliente, ele pode adquirir o terreno do pai e fazer a construção. Terreno. Agora, vamos lá, os problemas que acontecem, as perguntas que acontecem muito. Meu pai tem um terreno, já tem uma casa construída lá na frente e eu tô querendo construir no fundo dessa casa. Aí a gente já tem que começar a pensar em outros fatores.
Primeiro, a modalidade de construção é uma construção unifamiliar, de unidade individual. Se eu já tenho uma casa na frente desse terreno, eu já tenho uma moradia nesse terreno. Então, para eu conseguir construir no fundo, eu teria que fazer o desdobro do terreno e ver se, com base na área que sobrou, se ainda era possível fazer uma obra lá. Porque cada prefeitura, conforme cada município, tem suas leis municipais, que é o mínimo de frente, o mínimo da área do terreno, o que não dá para eu julgar a minha realidade, Conselho Lafayette, talvez para a sua. Né? Igual aqui, o mínimo de terreno aceitável para minha cidade é 220 metros quadrados. Pode ser que na sua seja mais, ou seja menos. A minha é um pouquinho menos, aqui é até 150 metros. Então, tá vendo? Então, ou seja, aí você tem que ver se, caso fez o desdobro, tá dentro das exigências do município, porque o que a Caixa vai aceitar é o que o município vai aceitar nesse sentido. Tá dentro da exigência, o projeto vai poder ser aprovado lá, o cartório vai averbar, a Caixa também vai aceitar. Então, ou seja, agora não, Nayara, tava só o terreninho lá, as mandioquinhas plantadas lá, o cliente pode adquirir o terreno do pai, normalmente, com financiamento de aquisição de terreno e construção, e fazer a obra dele normalmente. Lembrando que, quando é um processo que é filho comprando do pai, não pode ser feito pelo correspondente, tá? Aí tem que ser feito diretamente. Aí tem que ser feito diretamente através da agência, porque é impeditivo para o correspondente fazer. Não é impeditivo a operação, só é impeditivo pela gente, tá? Tem alguns casos que só podem fazer na agência. Acho que o outro caso também é um financiamento para quem está no exterior, correto? Ou eu estou falando errado? Se o cliente está no exterior, quer comprar um imóvel financiado, o correspondente pode fazer ou só na agência? Então, algo que eu vou te falar sobre o mundo do financiamento. A gente tem uma palavrinha que é depende. Depende por quê? Se o cliente está lá, morando no exterior, bonitinho e tal, mas ele tem fonte de renda aqui no Brasil, acontece muitas vezes a pessoa foi para lá, mas tem uma empresa que tem aluguel aqui, tem aplicação financeira aqui no Brasil e tal, ou seja, ele consegue comprovar que ele tem renda aqui no Brasil. Esse processo pode ser feito pelo correspondente, mesmo que ele seja estrangeiro ou mesmo que ele esteja morando lá em outro país também. Pode ser feito pelo correspondente normalmente, tá? Agora, se a fonte de renda dele for de outro país, em outra moeda, aí não pode ser feito pelo correspondente. Tem que ser feito diretamente pela agência, porque ele tem que fazer tradução da renda no consulado, bonitinho e tal, encaminhar isso para a agência. Tem que fazer a conversão diária, né, da data da aprovação. Graças a Deus que não pode ser feito por correspondente. Imagina, chega um árabe ou qualquer coisa querendo entender comigo, tá difícil. Deus ia dar muito mais trabalho. Sobre os novos planos agora para esse novo ano. A gente viu que no final do ano passado saiu o Habite Seguro. O que você acha do Habite Seguro? Deu uma alavancada, ajudou, tem muita demanda, o juro é diferenciado mesmo. Muitos clientes perguntam para a gente como simular no simulador lá. Se ele clicar Habite Seguro, ele vai parar lá no site, né? Não tem como simular. Aí a gente tem que simular com um empreendimento, né? O que você tem a dizer sobre esse plano? Compensou? O que você acha aí na sua região? O que você tem a visão sobre isso? Ai, meu Deus, vamos lá, abrir o coração, Habite Seguro. Vamos lá, Habite Seguro é um produto, né? Não é um programa novo, né? É uma opção a mais, né? É um pacote de benefícios, na verdade, que foi disponibilizado, né, aos trabalhadores aí da área de segurança pública. Ele foi lançado, eu acho que talvez de uma forma muito rápida, talvez pela questão da promessa, talvez pela questão do prazo. No lançamento e só foi funcionar 2 semanas depois. Então assim, eu acho que foi lançado de uma forma muito rápida, e igual eu te falei, eu acredito do meu ponto de vista, assim, pela questão da promessa que já tinha vindo, e é uma promessa política, tem muito mais a ver com isso, né? Para quem não recorda, na época da campanha, o presidente já tinha anunciado isso, que ele ia fazer um produto direcionado para os trabalhadores da área de segurança, e a gente já está chegando em época de eleição e essa promessa tinha que ser cumprida. E assim, foi muito rápido a entrega dela, e assim, para a gente que faz o atendimento, que está na ponta, né, tendo que atender esse cliente, a gente passou muito aperto no começo, porque infelizmente o produto chegou de bandeja num dia, para a gente começar a atender no outro, e a gente estava ali. Infelizmente, ele é um pouco ocioso com as informações, que não chegou de uma forma muito clara no primeiro momento. A questão do sistema ainda não está rodando maravilhosamente, a questão da simulação, mas naquele primeiro momento a gente não sabe nem o que ia fazer, né? Tipo assim, chegava a gente estava lá para atender, o que eu vou fazer? Assim, como assim? Cota de 90% para ele, não sei o quê. Aonde que eu vou achar esse 90% aqui? Então assim, foi difícil para quem, e foi difícil para quem está na cadeira do correspondente, foi difícil para quem estava na cadeira da agência, foi difícil para quem estava na SEB, foi difícil para todo mundo, porque foi assim, ó,
E aí, assim, e da mesma forma, depois que a gente conseguiu atender, mesmo com todos os percalços e tal, que eu vou explicar aí como é que a gente está conseguindo fazer isso, a gente ainda teve os percalços do sistema, né? Que era conseguir reserva, a questão da subvenção, a dificuldade para liberar a subvenção dentro do sistema. Por fim, eu já estava até desistindo. E não vou mentir. Eu tive vários clientes que, na hora de mudar a taxa, porque a gente teve mudança de taxa de juros, né, no final do ano passado, que Uhum. eu tive 4 policiais que eu mesma, na era, peguei o telefone, liguei e falei, olha, tá travado, a BitSeguro a gente tá com bastante dificuldade, não sabe como é que vai acontecer isso tudo Seu aqui, juro vai a aumentar. taxa vai aumentar, vamos voltar para o SBPE e vamos contratar? E o cliente contratou o SBPE, foi feliz, conseguiu viabilizar o Pegou negócio a dele, pegou uma chave, taxa pronto. maravilhosa e agradeceu todo feliz ali comigo e tal. Então, assim, mas graças a Deus, para quem me segue aí, tá vendo aí, o pessoal tá assinando aí, ainda tá assim, bem engatinhado ainda, tá bem reprimido assim ainda, mas tá assinando, tá conseguindo liberar subvenções. Eu esperava que poderia ter sido bem melhor. Talvez eu acho que se tivesse entregado um sistema melhor e tivesse alinhado melhores informações, esse plano, né, esse pacote de benefícios poderia ter sido assim sensacional. Sensacional. Porque o que acontece com o Habit Seguro? Ele perdeu o time da divulgação dele agora. Porque quando lançou, tava todo mundo querendo. Era só Habit Seguro. Só que ele E não perdeu esse funcionou. time, essa coisa assim, não, vamos contratar e não sei o que e tal. Então, isso eu acho que dificultou um pouquinho. Mas é um plano de benefícios legal para quem principalmente para quem tem direito a receber subvenção, né? Do programa ficou sensacional. Então, assim, é isso aí. Pode somar, né, as duas, a subvenção com subsídio, né? Então, assim, Isso. se ele estiver dentro da renda ali, né, e se enquadrar, pode somar as duas, né? Nesse ponto aí foi interessante, né? Para o cliente, né, que está dentro do programa Casa Verde e Amarela, nossa, ficou surreal. Aí é ótimo o enquadramento. Excelente mesmo, porque aí ele vai ter a questão mesmo do subsídio mesmo, né? E mais o complementar da subvenção e mais a redução da taxa à vista, né? Que é a taxa que o cliente paga no ato da assinatura. O Uhum. que vai ter essa redução. Aí o pacote para esse cliente é Fica sensacional. ótimo. Acontece que se a gente pegar também a faixa de renda dos trabalhadores da área da segurança do É sempre Brasil, a mais. certíssimo. Eu vou Os que estão acreditar que pegando a eles não subvenção é liberaram bem pouco, pensando né? nisso, não, mas vou Mas fazer o acreditar. quê, né? Você Vou falou de acreditar. juros aí, vamos já puxar a linha. A Sim. última mudança foi em dezembro, não foi? Da Caixa? Ou foi em Foi. novembro? Última semana de Foi em novembro, isso mesmo. Última semana de Foi, novembro. finalzinho de novembro. E o que É. acontece? Agora a gente está vendo, vou chamar os coloridos agora, aprendi com você. Agora a gente está vendo os coloridos tudo subindo, né? Porque a Selic está subindo, é óbvio. Você acha que a Caixa tem a tendência de subir de novo agora, no começo do ano, ou não? O que você acha? A sua opinião agora? Vamos lá, agora é a opinião da Nayara. Eu acho que, de acordo com o que a Selic subir, a Caixa não consegue segurar. Porque é uma questão mesmo da gente pensar assim. A Caixa, mesmo ela sendo um banco aí, público ainda, ela também tem que ser um banco que tem que dar lucro. Se a Não Selic pode ter estiver prejuízo. muito alta e continuar subindo, a Caixa não vai conseguir segurar. Eu acredito sim que ela vai tentar manter o máximo possível, até porque o fund do SBPE está bem tranquilo, ela está com um orçamento bem legal dentro do SBPE, e ela vai fazer por onde segurar, tanto que ela está segurando. Se a gente pegar aí, a gente pegar o colorido laranja, em menos de 15 dias eles teve 2 aumentos na TR. Então, assim, menos de 15 dias foi um aumento atrás do outro. E a Caixa não teve aumento. Eles vão segurar o máximo possível. Mas dependendo do patamar que a Selic chegar, que infelizmente não tem como a gente mensurar, a gente tem aí várias expectativas, mas 2022, nesse sentido, vai ser um ano muito instável, um ano político. A gente sabe que, historicamente, anos políticos no Brasil, a instabilidade é. Então, assim, dependendo de que ponto chegar, a Caixa não vai segurar. Mas eu tenho plena certeza que até onde conseguir, vai. E principalmente porque o fund da Caixa tá sensacional. Então, ela tá com muito dinheiro, vai dar para ela conseguir segurar aí por um bom tempo. Então a gente vai ver os juros praticamente igual era 2015, 2016. SBP lá quase batendo no 10, né? E o Casa Verde Amarela, né? Que era Minha Casa Minha Vida, ali no, vai continuar segurando porque vem da FGTS, né? Os 5, É, 6%, né? eu tenho expectativa que a gente não chegue, a Caixa não chegue em 2 casas decimais, não.
Pode Vai chegar a ficar nos aumentar, mas eu 9%, não né? acredito que passe de 2 casas decimais, não. Meu Deus, ponto Deus, de vista, Deus te ouça. no meu ponto de vista, não. O que já aconteceu com outros, né? Tem bancos aí que Uhum. já chegaram já em 2 casas decimais já, né? Então, assim, Na mas eu verdade, a acho gente que sabe que não. a maioria desses outros bancos, na verdade, eles nem preocupam muito com carteira habitacional, né? Ano passado, a gente viu que eles abriram muito para o cliente por causa da Selic estava muito baixa, né? É, Então, assim, para eles compensava, o spread estava muito alto. Mas eles não preocupam com essa carteira. A verdade é essa, né? O banco da habitação é a Caixa e sempre foi e vai continuar sendo, né? sim, ano passado a gente teve, igual você falou, uma rixa maior deles, por causa que eles viram o boom que tava no imobiliário. Peraí, não, tá tendo uma festa e a gente não tá participando, né? Quase que isso, né? Então eles Uhum. falaram, não, peraí, a gente tem que entrar nisso aí. E ano passado a gente foi bem guerrilha, né? De Foi frente, bem foi. guerrilha, foi bem de frente mesmo, um banco com o outro e tal. Mas sim, concordo com você, né? Não é o forte dos coloridos, não é a habitação, não. Não preocupam com isso. Aqui a gente está tendo muito problema, não sei se vocês aí também, mas provavelmente, com o abençoado do registrado Bacen. O pessoal que está com prejuízo no Bacen, que está com dívidas, e quem nunca teve uma dívida na vida. Aí você fala pro cara, não, meu nome tá limpo. Aí aparece lá que ele está com prejuízo lá 4 anos atrás, lá na abençoado do Bacen. Ou ele está com aquela dívida vencida. Aí nem aparece reprovado, né? Aparece lá condicionado, né? Dívida do Bacen, ou baixado de prejuízo. E aí, o que a gente fala para esse cliente, Nayara? O que ele tem que fazer? Vamos lá, mais uma vez, da mesma forma que eu falei lá no início do autônomo, do MEI, que a gente tem que fazer um papel de consultor, de educar esse cliente. Nós, como profissionais, a gente tem que entender que corretor não é só mais corretor de imóveis, não. Ele tem que ser consultor, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender de arquitetura, ele tem que chegar e falar assim, ó, esse piso não é bonitão, mas se a senhora colocar um tapete aí, vai ficar ótimo. Então, assim, você tem que ter um conhecimento que vai muito além da corretagem. Com o exponente é a mesma coisa. Quando a gente vai fazer um atendimento, acontece um caso desse, a gente tem que começar a fazer serviço de consultoria com essa pessoa. De mostrar para ela que talvez aquele comprometimento que ela teve há um tempo atrás está impactando. Mas que se ela estiver disposta a resolver, a gente vai conseguir resolver. Então, vou tentar explicar o que aconteceu com essa questão do registrato, porque talvez tem gente que está aqui e está pegando a conversa aqui no meio do caminho aqui para ficar mais claro. Desde o ano passado, o Banco Central colocou para todas as instituições financeiras, não foi só com a Caixa Econômica, de forma que uma tivesse acesso às informações da outra. Até então era todo mundo retido, né? Eu sou da Caixa, eu tenho minhas informações. Eu sou lá do Banco Laranja, eu tenho as minhas. O que a gente sabia era continuo negativado, mas cada um tinha a sua. Por uma questão mesmo de segurança do crédito, isso foi liberado entre essas instituições. Então, agora, na hora que a gente faz a avaliação, vai puxar o que o cliente deve lá no Banco Laranja, se ele está pagando em dia o que ele tem lá com o Banco Vermelho, se ele é um bom pagador, se ele tem dívidas em atrasos, e isso tudo está liberado para as instituições bancárias, cada um pegar suas informações. Com isso, o que aconteceu? Né? Aquele cliente que tinha o financiamentozinho do carro, aquele cliente que já tinha os consignados, aquele cliente que está com parcelamento de cartão de crédito, tudo isso ficou claro para todas as instituições bancárias. Então, o que começou a acontecer demais depois que aconteceu isso? Começou a ter alto índice aí de condicionamento, porque a pessoa já estava com comprometimento financeiro, ou pior mesmo, reprovação, porque o cliente já tem dívidas em outras instituições bancárias. Foi o que aconteceu de uma forma com muita frequência. Márcio colocou aqui, ótimo, ficou muito claro, é o Open Bank. Que aconteceu isso de forma geral para todas as instituições. O que acontece? Quando acontece essa questão, o que a gente precisa é educar o cliente. Igual, eu lá no escritório, a gente já tem uma mensagenzinha padrão, que a gente já manda para o cliente, explicando para ele que a primeira coisa que ele precisa de fazer é acessar o site do SCR lá do Bacen. A gente manda o link bonitinho e com uma cartilhazinha. Aperta aqui, clica Fazer a aqui, senha, acessa aqui, vem cá, para facilitar a vida dele. Puxou a consulta, verificou. Qual que é o comprometimento financeiro que o senhor tem? Ah, eu tenho uma dívida vencida no Banco Laranja. Qual que é o valor dessa dívida vencida do senhor? Ah, sei lá, estou devendo 15 mil dessa dívida vencida. Primeira coisa, o senhor tem condição de arcar com ela? Não, não tenho. Eu estou comprando financiado porque eu não tenho nem condição de fazer isso.
O senhor tem condição de pelo menos colocar essa dívida em dia que o senhor tem? Que às vezes ele está devendo 15 mil, mas a parcela desses 15 mil dele era R$ 200 por mês. Só que ele está lá com 3 parcelas em atraso e entrou no dívidas vencida dele. O senhor tem pelo menos condição de colocar isso em dia lá com outro banco, com outra instituição financeira? Orienta esse cliente a ir lá, negociar, colocar essa dívida em dia de forma que ela saia lá do dívidas vencidas. E aí, o principal da história, não é porque pagou que vai sair no outro dia. Esse é o principal. Esse é o pior da história. Esse é o principal e o pior. Aí, essa é a questão. Porque o cliente fica assim, não, então vou resolver. Eu tô aqui com o negócio e tal, vou lá, vou pagar e tal. Outro dia. Consulta aí, já paguei. Essa é a parte triste. Mas aí é o que eu te falei, é uma questão de você orientar. Tem que fazer serviço de consultoria, tá? Quando isso acontecer, não tente enganar o cliente, não tente segurar o cliente. Quanto mais transparência você tiver com o cliente, mais chance você conseguir viabilizar esse negócio. É muito simples. Você orientou o cliente, descobriu o que é a dívida, ele foi lá e resolveu, vira para esse cliente e fala assim, olha, o prazo de retirada, em média, acontece em até 60 dias. O que nós vamos fazer, eu e você? Uma vez por semana, você coloca aí toda quinta-feira, eu ainda oriento o cliente, toda quinta-feira, você vai lá e faz a sua pesquisa, até me manda para nós ver junto. E aí, esse cliente mesmo vai verificar que não é você que está enrolando ele. Que, infelizmente, é o sistema do Banco Central. Mas a gente tem que começar a colocar o cliente para participar e trazer transparência. Falar com o cliente que pagou e que vai sair é tiro no pé. Porque o cliente vai ligar. Olha para mim, roda minha avaliação de novo. Será que saiu? Tenta para mim de novo. É tiro no pé. Porque você vai ficar lembrando rodando. que a culpa não é nem da instituição que ele pagou. É porque o sistema mesmo do Banco Central tem um delay de 2 meses, né? A gente consultar agora mesmo vai sair de novembro, né? Então é por causa disso, né? É nem se a instituição está sendo ruim com ele ou não, né? Não é. Não adianta meter 2 pés na porta do Banco Laranja. Não adianta brigar com o correspondente. Infelizmente, quem ficou devendo foi ele. Então, assim, é ter transparência. Não, olha, gente, não tragam problema que não é de vocês para vocês. Porque quando você vira para o cliente e fala assim, não, o senhor paga lá que vai dar tudo certo aqui. E não dá tudo certo em 1 ou 2 semanas, ele não vai colocar a culpa, não vai ser no Banco Laranja, que negativou o nome dele, ele não vai achar que é o Banco Central que está enrolando, ele vai achar que é você que não está fazendo um bom trabalho. Aí você pega um cliente que estava negativado, você está tentando ajudar ele e ainda sai de ruim. Ele vai pegar a pastinha dele quando sair, ou vai em outro correspondente porque achou que você estava enrolando ele, ou pega outro corretor ainda para fazer. E eu falo isso porque, infelizmente, eu, Nayara, sou a correspondente que já peguei pasta de outros correspondentes que o cliente chegou lá. Ah, que o correspondente tal estava me enrolando. E por que não sei o quê, não sei o quê. E aí dá vontade de... E às vezes não era enrolando, faltou comunicação, né? E eu sei que não é, que a pessoa não estava enrolando. Então, assim, eu já atendi vários clientes que aconteceu isso. Do cliente chegar achando ruim, que o correspondente não tinha feito o trabalho dele, que não sei o quê. E aí você vai entender a história. Não é que o correspondente não estava atendendo. Não é que o corretor estava enganando ele sobre aquela questão. Infelizmente, foi por causa de questão de orientação. Não tragam um problema que não é de vocês para vocês, tá? Isso acontece muito na nossa profissão também. Eu falo direto com meus corretores. Não é você que está financiando, é o cliente. Então, às vezes, o banco está demorando e o cliente cobra da gente. Ah, mas está demorando, está demorando. A gente tem que falar, não, é você que está financiando. Eu só levei seus documentos lá para te ajudar no seu financiamento. Né? Mas se demorar é o banco, a avaliação é o engenheiro que vai vir avaliar. Então, tem todo esse trâmite. Não é a culpa nossa que está demorando. Mas é isso que você falou mesmo. As pessoas estão ficando assim, não sei se está acontecendo só comigo, se for alguém me fala aqui, né? Me coloca aí se vocês estão achando que os clientes estão, as pessoas de modo geral, estão ficando mais ansiosas. Teve um dia desse, foi essa semana mesmo, né? Lá no escritório a gente tem um canal de atendimento mesmo para fazer simulação, a gente faz muita durante o dia, muita. Então, a gente tem um número de telefone só para simulação o dia inteiro lá. Aí eu recebi uma mensagem de uma cliente que ela mandou assim para mim. Mandei uma mensagem lá pro número do escritório para fazer a simulação e eles não me responderam. Aí eu falei, putz, quem que será, né? Aí fui lá, peguei o telefone do escritório, 12h37 ela mandou mensagem, 12h39 ela tinha mandado pra mim 2 minutos. Não deu tempo nem de ligar o computador. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas, não, é entusiasmo, não. Aí eu dessa forma mesmo. Aí deu vontade de mandar print, mas eu falei com ela, não, senhora, é só guardar Não vai adiantar, né? Você vai mandar print, vai aumentar. Deu vontade de mandar pra ela o print, mas 2 minutos.
Ai, ai, o povo Sobre tá o muito home equity que ansioso. você falou, que é o crédito real fácil, se eu não me engano, né? Sim. Como que funciona? Eu tenho um imóvel, eu estou querendo comprar um outro imóvel, aquele imóvel que eu estou querendo comprar, não sei lá, a documentação dele não está pronta, ele não financia, ou eu quero comprar um lote, eu não quero fazer um outro financiamento aqui lá, eu tenho um dinheiro para inteirar, aí eu uso meu imóvel como garantia e eu pego uma parte dele, como é que funciona? Vamos lá. O que acontece com o Real Fácil? O Real Fácil é um produto que a Caixa, né, tem, que ele já é muito antigo no mercado, principalmente quando a gente fala em países como Estados Unidos e tal, que é o famoso home equity. Lá nos Estados Unidos, eu até lembro quando eu fui para lá é muito mais comum fazer home equity do que fazer financiamento habitacional como a gente faz. Primeiro, que a taxa deles é equiparada, e segundo, porque é um crédito que você libera lá com um dia. Um dia, tá? E Tá você libera o preparado para crédito, você faz o que você quiser com ele, né? Você não precisa comprar você um novo. faz uma contratação de home equity lá com um dia. Ou seja, se a pessoa quer comprar um imóvel, ela analisa o crédito como imóvel no outro dia, porque o crédito já está disponível. Então, assim, é um crédito mais fácil de contratar. E qual que é a vantagem dele? Ele não tem destinação específica. Então, diferente do financiamento habitacional hoje, que eu estou pegando ali 300 mil, mas é para comprar aquele apartamento. Eu estou pegando 180 mil, é para comprar aquele terreno. Então, ou seja, tem a destinação. Tanto que o dinheiro, nesse caso, cai na conta do dono do imóvel. O home equity não, ele não tem destinação específica. Então, o que acontece? Para quem é investidor, que é aquele cara que já tem, às vezes, um imóvel, já é proprietário, às vezes, de um galpão, de uma sala, alguma coisa, e quer investir para comprar um outro bem. E é o que eu te disse. Às vezes acontece muito de investidor comprar, às vezes, algum imóvel que talvez ainda está em processo de regularização, ou às vezes um imóvel que ainda não está ali totalmente documentado. Igual, eu fiz um Real Fácil, deve ter mais ou menos uns 3 meses, que era um prédio que tinha. Não, quem construiu o prédio não tinha conseguido terminar o prédio. Então, estava só o esqueleto do prédio. Aí, não tem documentação, não dá para financiar, a obra está lá no meio do caminho e tal. Aí a gente fez um home equity para quem estava adquirindo, para ele direcionar para a compra desse prédio. Ou seja, ele é sem destinação. Ele contratou o valor com a gente, ele recebeu aquele valor, foi lá e pagou essa questão. Então, ou seja, é muito viável para a questão de investidor, é muito viável para aquele cliente que às vezes deseja comprar imóvel rural. Para quem está aí em áreas que tem fazenda, terrenos rurais, área muito forte em agro, é um produto muito legal para ofertar. Por quê? Financiamento de imóvel rural a gente não tem. Então, se chega um cliente aí querendo comprar um sítio, uma chácara, uma fazenda, a gente não tem produto em área rural. Mas a gente tem o home equity, ou seja, que é o real Ele fácil. pode, né, usar uma casa dele, um apartamento que ele tem que esteja quitado, né? Para estar pegando esse crédito e estar comprando. Certíssimo, ele consegue receber até 60% do valor daquele bem que ele tem. Então, Da ou seja, avaliação do bem. isso, da avaliação do bem. Ou seja, ele consegue pegar em espécie, calar na mãozinha dele. Então, ou seja, às vezes ele recebeu lá, sei lá, 300 mil. E talvez a chácara que ele queria comprar lá era 230. Ainda ficou dinheiro na conta dele. Ele pode pegar esse dinheiro que sobrou, viajar, comprar um consultório para a filha, pagar a faculdade do filho. É uma opção muito boa também para quem às vezes acabou endividando, né? Teve muita gente que pegou empréstimo aqui, Pronampe ali, FIES aqui, cartão de crédito ali, carro aqui. Às vezes a pessoa consegue fazer de pegar o dinheiro no home equity, Quitar quitar tudo e ficar todo num isso só. e ficar com um só. E melhor ainda, ficar com um só com uma parcela muito mais baixa. Por quê? É uma linha de crédito, de certa forma, pessoal, porque a pessoa está recebendo em dinheiro, mas como ela está dando um imóvel como garantia, a taxa de juros é muito atrativa nessa opção. Ela Muito não é a diferente. mesma taxa de comprar um imóvel, mas ela também não é um empréstimo pessoal, que é muito Não, mais alto, né? certíssimo, isso mesmo. Você não vai pegar aí uma taxa de cheque especial de 148 anos, não é isso, né? Então, assim, você consegue ter essa vantagem de pegar uma taxa bem mais atrativa e conseguir, às vezes, resolver toda essa questão da vida. Um produto muito bom para quem está aqui também ofertar é empresários. Dá para fazer capital de giro com isso, né? Ano passado, teve muitas empresas que conseguiram pegar dinheiro de Pronamp ou para outras linhas de crédito que teve para a empresa. Porque foi aqueles incentivos por causa da pandemia, né? Isso, mas teve empresa que não conseguiu pegar, né? Porque parece que veio carimbado, né? O dinheiro, né? Teve empresa que não conseguiu pegar, né?
Ou talvez que o valor não atendeu. Tá aí uma opção, dá para fazer um capital de giro, investir na empresa, sem que a pessoa perca o imóvel dela. Ela ainda tá lá, ainda vai ser proprietária, vai Morando continuar tranquilo. morando no imóvel, tudo bonitinho. Ela só usou o bem como garantia para ela pegar o dinheiro. O Luciano tá perguntando qual a taxa hoje do Real Fácil. Ai, Luciano, de cabeça você vai ter que me desculpar, Luciano. A idade já não tá permitindo mais. No Vou simulador colocar, aparece? assim que terminar a live, eu coloco lá. Mas no simulador aparece, né? É, no simulador aparece. Se alguém puder me ajudar aí, ó, gente, Só a entrar taxa lá no do Real Fácil, simulador. tem coisa assim que Mas já não dá mais, Luciano. Essa é uma, assim. a idade já chegou. Não, e outra coisa que acontece é porque quando a gente fala em contratação, vários fatores influenciam. É relacionamento, é ter conta, é ser servidor, e aí vai A mudando. mesma coisa que vale para a compra do imóvel, vale para o crédito real. Certíssimo, isso mesmo. Aí, minha filha, aí já não dá mais. Aí se apertou comigo, Luciano. Você entrou Aí, ó, nessa questão aí, 0,79, aí, ó, Sarão negocial, acabou 0,79 de ao mês, colocar. né? Obrigada. Aí muito mais barato que 0,79. vários créditos pessoais aí, né? Que é de Muito, 2% ao mês. muito mais, sem sombra de dúvidas aí. Você falou sobre as questões lá sobre na simulação. É até bom a gente pontuar, teve uma mudança agora há pouco tempo, né? Além do conta salário, tem a opção acho que seguro, né? A pessoa fazer uma previdência, no caso, previdência. Previdência. Aquilo lá funciona? O cliente, se Funciona. quiser, não puder. Vamos supor assim, o cliente não pode, não é que ele não quer. Eu pego várias vezes o cliente, por exemplo, que ele é funcionário do Colorido lá. Aí ele não pode, mas ele quer pegar o juro da Caixa que é mais barato. Aí ele Sim. pode fazer aquela previdência para ter uma prestação mais barata. Graças a Deus colocaram mais uma opção lá, porque isso viabiliza muito. Porque realmente tem clientes que é um caso como esse. Eu atendo muito gente de E Colorido não aqui. pode. Eu Não já vendi pra pode. gerente de outros bancos. Não, e, gente, e mesmo que não pudesse, a gente tem que entender que tem coisa que a gente tem que ter até uma, né? A pessoa trabalha lá no Banco Vermelho, né? E vai portar o Vai salário, chegar a conta né? do salário dele aqui. Não é, até mesmo um conflito de interesse mesmo, né? Por uma questão Uhum. mesmo até de ética, eu acho, né? Até da pessoa que certeza. trabalha, né? Mas não pode, mesmo também não pode, né? Então, assim, ter aberto essa questão de contratar um produto e conseguir a mesma taxa, que no caso é a Previdência, isso é ótimo. E eu vou dizer, por mim, tá? Eu não tô vendendo Previdência para ninguém. Mas ter uma previdência hoje é um negócio que, sinceridade, a longo prazo vai salvar a vida de muita gente. E você consegue fazer previdência de R$ 100 por mês. É uma forma que você tem de juntar um dinheiro. Esse dinheiro vai tendo rendimentos para a pessoa lá. No final, lá, durante o tempo que a pessoa programou a previdência, ela pode receber isso como uma renda futura ou tirar o valor no montante que ela acumulou. Então, assim... É bem melhor do que um seguro só, né? Um seguro de vida que ela paga. É muito melhor do que a pessoa fazer um seguro. É algo que vai retornar para ela cria um hábito educativo. E assim, e a Previdência da Caixa, não tô puxando bandeira não, mas ela é muito boa. Para quem é mulher aí, ó, tem a Prev Mulher, que é maravilhosa. Que se a pessoa tiver gêmeos, ainda ganha 50 mil. Eu já vi isso aí. Então assim, dá para fazer vários exames tendo a Prev Mulher. Então assim, é um produto muito bom para quem não... a Previdência e a Vilácia colocou a partir de R$ 35. Então, assim, nossa, é muito, muito top. Então, ter aberto essa questão da Previdência, eu acho que viabilizou muito para o cliente conseguir uma taxa mais atrativa e abrir o leque dessa questão da portabilidade. Porque às vezes a pessoa ela não quer, porque às vezes ela tem um relacionamento muito antigo com outro banco e ela tem vários benefícios que ela também não quer perder. Eu entendo isso também, eu consigo entender. Né? Ela quer ali contratar com a Caixa, às vezes ela está disposta até a ter um relacionamento com a Caixa, mas para ela é inviável portar o salário. Mas ela queria ter aquela taxa de juros. Então, ter aberto uma outra opção, nossa, foi bom demais. Você falou de portabilidade, vamos fazer acabar as perguntas aqui, para você cuidar da garganta aí, que senão... Mas sobre a portabilidade... Mas eu parei de tossir, eu tava falando, nossa, começar a tossir, o que eu vou fazer? Tá melhorando. O que acontece? Sobre a portabilidade, assim, até que ano passado a gente tinha visto muitos bancos aí com a taxa baixa, tal, agora eles estão subindo. Qual que é a regra para o cliente fazer a portabilidade para a Caixa? Quantos mil que ele tem que ter financiado, ou não tem regra de quantos mil? Tem a porcentagem mínima que ele tem que ter pago? Como que funciona a portabilidade do financiamento para a Caixa? Vamos lá. Primeiro, o cliente tem que estar adimplente com as parcelas, tá? Então, ou seja, ele não pode estar com parcelas em atrasos com a outra instituição para fazer a portabilidade para a Caixa, tá? Segunda regrinha, ele tem que estar com no mínimo 11 parcelas pagas lá na outra instituição para estar portando para a Caixa Econômica. E aí, é um processo normal, igual a gente faz interveniente quitante, a gente vai verificar qual que é o saldo devedor que esse cliente tem lá no Banco Vermelho. Ah, ele deve 150 mil.
A gente vai simular para esse cliente bonitinho. Quanto que a gente consegue para ele aqui na Caixa Econômica, 150 mil e tal. A gente consegue com tal parcela, com parcela tal. Gostei? A gente vai fazer a portabilidade normalmente, faz a quitação da dívida dele lá, e a única coisa que a gente vai ter que fazer é a averbação da alienação à Caixa Econômica. Ele não tem que pagar o registro novamente, ele não tem que pagar o ITBI novamente. Mas a nova averbação da alienação ele vai ter que pagar, porque estava averbado ao outro banco, e agora ele está averbando junto à Caixa. Prontinho, seguiu feliz. Então, a única de documentação que ele vai pagar é a verbação, já que o imóvel continua sendo dele, né? Não tem ITBI, não tem transferência, né? Não tem. A única coisa que vai ter que averbar é a alienação fiduciária, que vai ser direcionada à nova instituição bancária, né? Então, o Bruno fez uma pergunta muito boa. Quem fez financiamento em PCA, como a gente está falando de portabilidade de outros bancos, consegue mudar para a Caixa, para a TR? Em casos pontuais, de forma gerencial. Então, assim, não é um negócio que você chega no correspondente faz, a gente não faz portabilidade de indexadores, mas não quer dizer que não é possível, tá? É caso gerencial. Então, a pessoa contrata IPCA, não deu certo, minha taxa está aumentando, não sei o que, não sei o que. Tem que ir lá na agência, sentar com o seu gerente, explicar a sua situação e ele que vai analisar se é viável ou não. E qual que é a viabilidade que ele vai analisar? Vários fatores. Se está pagando em dia, qual que é o seu rating, seu relacionamento com o banco, gosto de você. Aí ele vai lá e faz a portabilidade. E principalmente esse ano a gente vai ver muita gente querendo fugir do IPCA, né? Certíssimo. Então, ou seja, é gerencial isso, não é regra de mercado. É a portabilidade de indexadores nem é possível, tá? Entre correspondente fazer, só para deixar claro. Então, o cliente tem lá a poupança e quer ligar para a Caixa com TR. Não é possível. Portabilidade mantém o mesmo indexador. Como eu acabei de dizer, é possível de forma gerencial, pautada. Tem que ir lá no seu próprio banco do contrato, sentar com o gerente e ver se é viável para a agência ou não fazer a portabilidade, tá? Não, bacana. Não é um negócio muito assim, bom, né? com leque aberto. Fácil de se fazer, né? Isso, não é. Não é impossível, mas não é fácil. Não é fácil. Deixa eu escolher uma última pergunta aqui para te liberar. Tem como vender imóvel que foi financiado pelo Casa Verde e Amarela após quanto tempo para não devolver o subsídio? 5 anos. O cliente que vende 5 anos. Lá vai eu, né? Vai igual. Tá achando que é passo ou repassa, né? Muitas pessoas não sabem isso, né? Mas assim, existe uma regra dentro do contrato, né? Já vinha do Minha Casa Minha Vida, que o cliente não pode vender com menos de 5 anos, né? Senão ele vai perder aquele subsídio que ele ganhou, né? Mas lembrando que ele não perde na íntegra. A devolução do subsídio, ela acontece se a venda acontecer antes do 5º ano, né, da aquisição do imóvel. Mas é uma devolução pro rata. Proporcional, isso mesmo. Então, vamos no exemplo que esse cliente tem recebido 10 mil, né, de subsídio na época que ele fez a contratação. E ele vendeu esse imóvel no 3º ano, então faltou 2. Então, ele teria que devolver 4 mil de subsídio, que é a pro-rata, né? Então, Entendi. A devolução é proporcional, isso mesmo, obrigada. 5 anos, tá? Passou 5 anos, não devolve nada mais, vida que seguiu, tá? Pode vender, pode fazer interveniente quitante, tá tranquilo. Pode vender, pode fazer interveniente quitante. Normalmente não tem devolução de subsídio, tá? Aquela pergunta, o real fácil pode ser feito para negativado? Não, Carla, não pode. Não pode. Tem que estar com um financiamento normal, como você falou, né? Simulação normal, financiamento normal. Hoje em dia nem conta corrente, nem cheque especial abre para negativado. Infelizmente, a pessoa tem que cuidar do CPF, bonitinho. O que pode fazer é começar a ter assessoria para estar limpando, né? Muito obrigado, Nayara. Obrigado por ter aceitado o convite. Tem milhares de perguntas a mais, mas vou deixar você agora. Depois a gente marca outra. Tenho certeza que muita gente tem bastante pergunta. Eu vou deixar salva essa live, pessoal, no meu perfil. Vou mandar para a Nayara também, se ela quiser deixar salvo. Quem quiser assistir depois. Obrigado e boa noite a todo mundo. Vamos pedir uma foto? Adoro. Vamos pedir uma foto? Vamos. Adoro. Deixa os comentários aí. Pessoal, para quem ficou aí, né? A gente ficou aí batendo esse papo, foi muito gostoso. Obrigado para quem mandou pergunta aí pra gente também, tá? Muito obrigado. Diego, o convite foi muito bom, muito gostoso. Sempre que você quiser, você pode me chamar para bater esse papo aí. Hoje foi meio ruim porque eu tava tossindo, né? Com a tosse do cachorro. Mas fiquei muito feliz mesmo, tá? Obrigada para quem tá aí com a gente, de 150 pessoas aí, às 8 horas da noite, tá? E vou pedir vocês aí para tirar uma foto nossa aí, postar aí que vocês estiverem com a gente aqui, né? Tem quinta-feira aí. Pode marcar a gente aí. Com certeza, uma hora dessa, né?
quinta-feira, aprendendo mais sobre financiamento. Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí com alguma coisa aí. Com certeza, contribuímos sim. Então, desce aí para nós os comentários aí, Diego. Como é que faz? Sei não. Tem umas bolinhas aí você desativar comentários. Ixi! Pronto, sumiu. Aê! Agora deu. Vamos lá. Valeu, pessoal. Deu, né? Pessoal, boa noite. Obrigada. Obrigada, Boa noite. Diego. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. tchau, tchau.